Lá tá, a gente já vai conectar a eles. Olá, Olá, boa noite. boa Boa noite. noite. Oi, Soledad. Oi, Tiago. Tudo Tudo bom, bem? Júlia? Tá escutando direitinho? Sim, tô escutando. Vocês me escutam? Sim, né? Perfeito. Sim. Pessoal daí também tá escutando nós? Os dois? Dá um ok aí, um joinha. Eu acho que tá tudo certo, porque, né, eles não estão reclamando nem da imagem nem do som, né? Então acho que a Então gente vamos pode. nessa. Vamos nessa. Qualquer coisa vocês coloquem aqui, tá? Que a gente lê. Se tiver tendo, no decorrer, tiver tendo alguma dificuldade, tanto no som quanto na imagem, tá? Então, agradecer primeiro a Cielo Miato, a vocês dois. Pessoal, eu conheci a Cielo Miato, eu acho que não tem como eu deixar de falar. Conheci em Poconé. Eu e Jair, do Grupo Penumbra, a gente foi lá especialmente para assistir eles. É, E assim, um trabalho super lindo. E também são pessoas incríveis, que a gente conseguiu bater um papo também depois. Graças a Jo, que conseguiu fazer essa ponte, né? A Josenira lá do Sesc Poconé. Muito bom, Então, muito bom. fico contente que vocês aceitaram o convite. E assim, para começar, eu acho que a gente pode começar com aquelas perguntas, né? É, Qual que é a formação de vocês? Como que começou o trabalho com sombras? E quais são as principais experiências profissionais com teatro de sombras? Uhum. Pode ser. É, bom, boa noite. Obrigado aí, Juliana, ao Grupo Penumbra também pela iniciativa de juntar todos esses sombristas do mundo para esse momento. Valeu. É, Bom, a minha formação, vou começar a minha formação com Teatro Sombras começou no ano de 2008, quando eu fui morar em Buenos Aires, na Argentina. E aí eu fui estudar na Universidade de San Martín, né, na Grande Buenos Aires, e na diplomatura de Teatro de Títeres e Objetos, né, que hoje em dia já é uma licenciatura, né, na época que eu fui, em 2008, era uma diplomatura, né, foi onde eu conheci a Soli. E aí nessa diplomatura, por incrível que pareça, nossos professores e professoras não deram a matéria teatro de sombras, né? A gente estudava outros tipos de teatro de bonecos, marionetes, objetos, mas sombras a gente quase não viu durante essa diplomatura. A gente teve a sorte de ter um colega de turma, né, um amigo, que é o Gabriel Von Fernandes, que nessa época fez essa diplomatura com a gente. E a gente teve essa sorte de estar com ele junto, e aí foi o meu primeiro contato com o teatro de sombras, assim, de uma forma mais prática, foi com o Gabriel Von Fernandes, né, do Fabulares. Né? E aí com ele eu fiz minha primeira oficina no Museu del Títere, aí em San Telmo, Buenos Aires, e foi meu primeiro contato com o teatro de sombras, né, contemporâneo. E depois disso eu aí conheci outros sombristas, o Alejandro Sklar também, e a partir daí eu comecei a fazer alguns trabalhos ali como sombristas, aprendendo algumas obras em Buenos Aires, né, misturando performances, teatro de sombras, nesses anos de 2008 a 2011. Foi o tempo que eu fiquei em Buenos Aires, que a gente ficou. Depois disso, a gente volta para o Brasil, e eu e a Soli, e a gente também, por um acaso, uma sorte, acho que, né, um destino, o Alexandre Fávero vem fazer uma oficina, uma vivência aqui em Brasília, num festival do Teatro Brasileiro, na época era Cena Gaúcha, no Distrito Federal, e a gente faz a vivência com ele e com a Fabiana Bigarella. E nessa vivência a gente conhece pessoalmente o Alexandre, porque eu já vinha trocando com ele por e-mail algumas inquietações e perguntas, e nessa vivência a gente conhece ele pessoalmente, e convida ele para dirigir o espetáculo Yara, né? Isso foi em 2012. Então, a partir daí, a gente começa essa parceria com o Alexandre e viver de uma maneira mais intensa o Teatro Sombras Contemporâneo até o dia de hoje. Bom,
também agradecer um pouco, não, de poder estar aqui compartilhando com vocês. É muito legal escutar também tudo o que vimos escutando esses dias, né, no Teatro de Sombras, nesses tempos que a gente está um pouco recluso. E bom, como estava contando o Thiago, eu acho que não tem muito mais que agregar assim, a trajetória. A gente se encontra e começamos a realizar já alguns trabalhos com Teatro de Sombras no trabalho final da formatura da carreira lá em Buenos Aires. E depois, bom, os trabalhos mais profissionais que a gente tem são Yara, Um Canto das Águas, e depois Dois Mundos, que foi o nosso último trabalho estreado no 2018. Então, acho que é isso mais que nada. Sim. E como que acontece, assim, o processo de criação? Como que acontece para vocês escolherem uma história a ser contada no Teatro de Sombra? O que vem primeiro, né? Como que acontece esse pensamento e depois como que ele é desenvolvido, né? Uhum. Nosso trabalho começa, normalmente a gente escolhe um tema. Então, a partir desse tema, a gente começa a pesquisar. No caso, pode ser, no primeiro caso foi uma lenda, né? A gente estava procurando uma lenda indígena, mas também poderia ser também uma história a contar, não necessariamente tinha que ser uma lenda, mas normalmente em teatro as pessoas procuram um texto, né? Um texto que tem diálogos, tem uma história por trás que já está pensada para teatro. Num teatro de sombras, como isso não existe, a gente procura uma temática e a partir dessa lenda ou dessa história a gente começa a montar o roteiro. Então a gente escreve primeiro a história em si, as ideias dessa história, como seria desenvolvida. Claro que antes a gente pesquisa, né? Pesquisa essa história, sobre a história, ou sobre as diferentes lendas, ou sobre a temática que a gente quer abordar, de uma maneira mais teórica também. E depois, a partir daí, a gente começa a escrever o texto e quais são as partes dessa história ou desse texto que seriam mais apropriadas para levar às sombras. Porque, digamos que não qualquer parte de um texto, por exemplo, poderia ser montado, né, para teatro de sombras. Por lo menos não da forma que a gente pensa também no teatro de sombras. Porque, claro, depende da companhia, né, também tem uma forma diferente de ser pensado. Talvez tem companhias que usam diálogo, que usam muito a palavra falada. Então, a gente trabalha de uma forma na qual a palavra é mais subsidiária. O centro de todo é através da imagem, ou seja, a transmissão da história, a transmissão das ideias, dos sentimentos é através da imagem. Então, esse roteiro vai sendo formado também através dessas cenas que são possíveis de ser montadas e essas cenas vão tendo imagens, né? A gente chama de imagens geradoras, que são as imagens centrais de cada uma das cenas que vão formar depois o storyboard. Então, quando já está pronto o roteiro, que isso demora um tempo bastante, né? Um tempo bastante considerável, que vai e volta, né? Porque esse roteiro vai mudando e depois, inclusive, vai sendo mudando durante o processo de construção do storyboard e depois também durante a montagem do espetáculo, esse roteiro vai mudando também. Então, todo esse processo é um trabalho assim, de mesa bastante delicado, né? Bastante árduo. Não sei se estou deixando alguma coisa. Eu acho que é isso que a Soli colocou, né? O trabalho com a Yara, claro que todo o trabalho, os dois espetáculos que a gente vai conversar mais aqui, que é o Yara e o Dois Mundos, eles começaram de formas diferentes, né? Assim, de maneiras similares, mas diferentes. Né? Então, o Yara foi um processo que muito mais a gente, eu, a Soli e o Alexandre, a gente se dedicou bastante ao trabalho de mesa, mas o Alexandre ele colocou muito mais a questão da dramaturgia,
que ele vinha já pesquisando, já vinha desenvolvendo nesse trabalho da Yara, né? Então a gente foi muito mais guiado pelo Alexandre. A gente foi uma forma que a gente encontrou e foi o processo, né? Em 2013, que durou um ano esse processo, né? Que a Soli está falando. Então a gente começou com esse trabalho de mesa, desenhos, muito desenho, né? Então é mais ou menos isso, né? Uhum. Depois, no segundo processo de montagem, esse trabalho também mais teórico foi a partir também de que Alexandre foi dando vários materiais teóricos para a gente começar a ver como era essa questão de escrever um roteiro, né? Que são textos mais que têm que ver com a linguagem cinematográfica, de escritura de roteiro, né? Então a gente teve nesse segundo processo uma pesquisa mais de ver como encarar esse processo para a gente mesmo poder desenvolver esse processo, né? No primeiro, o Alexandre teve uma presença muito mais forte nessa escritura. No segundo também ele esteve muito presente, mas claro, já era mais grupal, né? Junto com a Fabiana no Com a espetáculo Fabiana. dos Mundos, a Fabiana Vigarella também estava junto nesse processo de construção do roteiro, de roteirização da história, né? E esses roteiros das duas peças, alguma das duas peças tem um roteiro que não seja o storyboard, eu digo o texto mesmo, ou as duas peças, o roteiro, a dramaturgia está todo no storyboard? A gente não se deteve muito no primeiro, no Yara, assim, a gente se deteve bastante no desenho do storyboard, né? A gente desenhou bastante cenas, né? Mas muitas delas, durante o processo, mudaram ou sumiram. Então, já no segundo processo dos mundos, a gente não se deteve tanto no storyboard, mas muito mais tempo no roteiro, no texto, né? No texto, não no texto de teatro, né? Como o clássico que a gente conhece, mas um roteiro de cenas, de ações, de várias etapas que a gente ia construindo. Então, Porque no primeiro também não tinha, o roteiro era bem mais compacto. Ademais que já existia uma história, existia uma lenda, depois foi adaptada, o roteiro não era, que depois ficou uma coisa muito diferente nessa adaptação. Mas no segundo, a história é criada a partir de um fato histórico, mas sim é uma criação. Então não existia, a gente criou do zero, né? Então, depois tem outra parte que é a encenação, né, no teatro de sombras. Bueno, em qualquer processo de teatro, mas particularmente no teatro de sombras, essa encenação muda muito a dramaturgia ao mesmo tempo, porque também é a forma de que forma vou montar essa história. Então, de que forma vou mostrar cada cena, e essa cena, quais são as possibilidades que ela tem de ser montada para que o público compreenda que é o que eu quero transmitir com essa imagem, né? Com essa sensação, com esse movimento. só apontando, o roteiro seria como o guion, né? Em espanhol, o guion seria uma espécie de o guion do espetáculo. Né? Sim, sim. Eu acho que a imagem está ficando um pouco ruim aí de vocês. Eu não sei se é a minha internet aqui ou aí, como que tá. Não, aqui a gente está vendo bem. Não sei, pode ser a É? internet também. Aqui tá Ah, chovendo, tá nublado, então. sim. Mas tá dando para escutar certinho, tá? Então, falando ainda dessa questão, né? Depois, quando vem essa dramaturgia, né? Esse storyboard, né? As escolhas, como que é feita as escolhas em relação à empanada, né? A tela, luzes, cores, figuras para sombra, como que é feita essa escolha com base já tendo esse storyboard? Você quer falar? Pode. O processo, na verdade, foram dois processos também diferentes, mas os processos em si vão pedindo diferentes
ou seja, tanto a cenografia, primeiro falando a nível de cenografia, a cenografia vai mudando através também do mesmo processo, né? Por exemplo, no segundo montagem, a gente começou com uma tela de projeção. Então, a gente ia testando as diferentes cenas e essas cenas iam sendo projetadas em uma tela única de projeção. Mas depois, com o tempo, a gente e a presença de Alexandre, né, que também era muito importante, o diretor, cada vez que ele vinha, íamos vendo uma necessidade de adicionar novas superfícies de projeção. Então, essas superfícies de projeção foram incorporadas em um processo bastante futuro, porque também o fato da multiplicidade de telas de projeção requeria que a gente já tivesse mais incorporado um pouco as cenas, né, a mecânica, a forma de construir essas cenas, quais são os elementos, né, que a gente ia utilizar para depois agregar essas novas superfícies de projeção. O material em si, bom, isso já também é uma pesquisa bastante profundo, sobretudo no segundo espetáculo. Primeiro espetáculo, a gente construiu as figuras em relação também a um tamanho que for apropriado para manipulação. A gente igual construiu primeiros protótipos, você tem que mudar. Normalmente a gente busca um tamanho que seja apropriado para a manipulação de figuras. Não utilizamos praticamente varetas, né? Que isso também é uma coisa que foi Alexandre que trouxe, né, para nós. Sobretudo no primeiro processo, porque a gente tinha um tempo bastante reduzido para a montagem do espetáculo, por causa do edital, que a gente tinha que cumprir, etc. Então, essas questões mais dos tamanhos, das figuras e tudo, foi trazido por parte do Alexandre. Depois, o que era mais desenvolvimento dos cenários e tudo isso foi dando-se mais no processo mesmo das cenas, né? Então, isso sim foi depois sendo uma pesquisa mais ao largo da montagem. Mas as figuras das silhuetas principais foram construídas já em determinado tamanho para que seja possível a manipulação e o ensaio com esses protótipos para poder ir avançando ao largo do processo, né? Não, eu só queria agregar uma questão aqui, por exemplo, pelo fato do espetáculo Yara, a gente tinha esse 1 ano de edital e a gente tinha acabado de chegar da Argentina, estava sem nenhum trabalho, sem nenhum espetáculo assim para estar rodando no mercado, então a gente também tinha um pouco essa pressa, não essa pressa, mas essa urgência, necessidade de ter um trabalho, um espetáculo para estar, né, podendo vender. Então, por exemplo, tem soluções, a cenografia, por exemplo, o Alexandre desenhou a cenografia, a gente foi testar, né, ela é feita de cano PVC, a gente foi testar numa casa de construção aqui perto de casa, testamos na própria casa de construção se funcionava, compramos os canos, funcionou a cenografia, a gente testou, então foi resolvida muito rápido essa questão da cenografia nesse espetáculo, no Yara. No espetáculo Dois Mundos, a proposta do espetáculo era que a gente, eu e Soledad, tivéssemos uma liberdade ou de decidir mais coisas, né? Já que a gente já tinha um espetáculo Yara, já tinham passado 2 anos que a gente estava trabalhando, viajando, então a gente tinha esse tempo de poder parar e pesquisar a estética, a cenografia. Então o Alexandre deixou essa liberdade bem. Foi um acordo entre todos, assim, foi bem legal, foi como a começar um processo diferente. Mas eu digo isso porque a gente passou os primeiros 6 meses do processo Dois Mundos, a gente repetia o que a gente fazia, o que a gente fez no processo da Yara. Então a gente repetia as mesmas formas, os mesmos bonecos, uma tela de projeção, as mesmas formas de editar imagens, de construir imagens. Então o Alexandre vem depois desses 6 meses e rompe isso. Ele propõe romper tudo isso. E é isso que eu acho que é interessante para a gente como artista sombrista, essa proposta, essa provocação do diretor, no caso o Alexandre Fávero, de romper esses 6 meses que a gente estava repetindo o que a gente vinha fazendo com a Yara para poder criar algo novo.
também o fato de a gente começar a trabalhar com o retroprojetor, né, no segundo espetáculo, era também uma nova fonte de projeção que a gente nunca tinha experimentado, né? As formas de trabalho para nós foi bem difícil entrar nessa dimensão, porque também a gente tem muita falta de referências, né? Eh, de ver espetáculos que usam retroprojetor, né? Tanto no Brasil como na Latinoamérica, eu acho que no mundo em geral, né? É difícil encontrar referências de teatro de sombras. Cada vez tem mais agora, por sorte. E então essa apropriação desse novo instrumento que é o retroprojetor foi bem... A pesquisa foi bem complexa, mas a gente tinha esse tempo, então o processo durou 2 anos e meio do espetáculo Dois Mundos. Dois mundos, 2 anos. Fala assim, que edital que era esse, né? E se foi através dessa vivência que vocês tiveram com o Alexandre que surgiu aquela cartilha, né? Que a gente acho que comentou ontem, né? E eu queria que vocês falassem mais, né, dessa cartilha, né? Que vocês fizeram junto com o Alexandre, com a Cia Numbra. Bom, esse edital, o edital da Iara foi um edital aqui do Distrito Federal, o FAC, é o Fundo de Apoio à Cultura. Então a gente tinha esse prazo, nessa época era 1 ano. Hoje em dia, já por sorte, a gente pode pedir uma prorrogação de até mais 1 ano. Mas especificamente esse projeto da cartilha surgiu de uma circulação de um projeto do FAC aqui também, que a gente propôs do espetáculo Iara. E dentro desse projeto tinha oficinas para professores e professoras da rede pública aqui do Distrito Federal. Então a gente ia em cada sede de algumas cidades e fazia essa oficina. Então dentro desse projeto a gente propôs uma cartilha, ela é voltada para professores e professoras para trabalharem dentro da sala de aula. Então a gente também, nesse projeto, mais uma parceria com o Alexandre, a gente chama ele, provoca ele, para ele poder escrever essa cartilha, né, de organizar todos os escritos que ele tem nessa cartilha, né? Então a gente desenvolve essa cartilha nesse projeto, foi em 2015. Então é uma cartilha que a gente tem impressa, acho que eu dei para você impressa, mas a gente também tem ela em PDF, quem quiser pode pedir para a gente, por e-mail, ou por aqui pelo Instagram, a gente pode passar para quem tiver interesse e curiosidade esse material também. Ótimo, maravilha. E eu acho que também falar um pouco dessa questão, como que é fazer o teatro de sombra também A2, né? Quais são vamos dizer assim, o lado positivo e algumas coisas que não é tão boa assim, que vocês precisam dar algum jeito, né? Vamos assim dizer. Muitas vezes a gente justamente tem que pensar em função também de que a gente é dois, por enquanto, né? Porque a gente sempre está pensando em incorporar outras pessoas ou outra pessoa, ou, né, poder ser três, isso sempre está presente como possibilidade para facilitar também essa mecânica dentro da cena, né? Para poder fazer outras coisas, para poder, não sei, desenvolver outras dispositivos cenográficos que possam ser manipulados por outra pessoa a mais. Então isso daria, né, a possibilidade de a gente poder estar manipulando ou fazendo uma cena mientras está acontecendo outras questões. Então, sim, se vê isso muitas vezes limitado, porque a gente é dois. Ou seja, limitado ou pensado em função disso também. No sentido de, por exemplo, quando você tem uma cena que está acontecendo e uma imagem que vai a surgir, a imagem seguinte, né? Você tem que ver como essa mecânica, talvez você tem que incorporar uma coisa no meio entre uma e outra imagem que possibilite esse passagem sem que fique um espaço vazio, né? Um espaço de imagem vazia. Então, isso sim, sempre na mecânica da cena tem que ser pensado em função de nós dois. Ou por enquanto foi pensado em função disso. E às vezes a gente se sente um pouco, sobretudo nos Dois Mundos, né? No processo dos Dois Mundos foi bem
difícil o fato de que a gente está o tempo todo à vista do público, o público está dos dois lados, né? Envolve o dispositivo projetivo, né? Do espaço, da superfície de projeção. Então você está sendo visto de todos os ângulos, tanto de frente como de trás, então até de costado. Então as pessoas estão muito perto. Então você tem que estar não somente tendo em conta várias questões da manipulação, sino que também você está atuando, ou seja, está completando com tu ser, eu estar aqui presente, está completando essa informação que se passa através, não somente da superfície da projeção, sino que você está completando. A pessoa pode estar olhando para você, pode estar olhando para o retroprojetor, pode estar olhando para a tela, ou para tudo ao mesmo tempo também, de repente, dependendo da distância, né? Então, isso foi um desafio bem grande, de respeito Sermos dois só. de sermos dois também. Tem os pontos positivos, que é essa questão de poder viajar mais facilmente, né? De poder estar se participando de festivais. Hoje em dia a gente vê que os festivais cada vez mais estão tendo dificuldades, né, financeiras de levar mais pessoas, grupos grandes. Então, um facilitador de sermos dois. Isso, por exemplo, a música, a gente mesmo opera música. A luz é uma luz, a gente não usa luz do teatro, trata de não usar, só uma geral no começo, uma geral no final. E então a gente facilita para justamente poder ter uma circulação maior de trabalho, né? Mas claro, como a Soli falou, as dificuldades são enormes, né? E por o fato de ser um casal também tem pontos positivos e negativos de estar trabalhando junto, tá vivendo junto, viajando. Então tudo isso é colocado mas a gente desde 2008 a gente vem lidando com essa situação e por enquanto tá tudo certo. Eu acho que a Soledade já falou um pouquinho aqui do que a Temi está perguntando, mas se vocês quiserem complementar alguma coisa, mas é justamente como vocês estavam comentando, né? Se existe um lugar para o sombrista aparente e como é ser um sombrista que sai de atrás da tela e atua junto com o público, né? Se quiser complementar alguma coisa, mas a gente já tinha até... Vocês estavam comentando já sobre, né? Uhum. Uma das coisas que a gente também notou bastante, o que a gente continua notando, e que também a gente ainda tem muito a trabalhar, né, nesse processo, porque Dois Mundos é um espetáculo muito novo. Então, ele está começando a viajar, né, está começando a apresentar. E é nesse processo de descobrimento, né, do sombrista aparente, a gente que notou muito a diferença da Yara é o tempo que a gente precisa de preparação antes de a gente entrar em cena. Por uma das coisas que a gente, por exemplo, está escolhendo às vezes viajar com técnico, né, ou precisando de ter um técnico quando a gente monta Dois Mundos, é por isso também, porque dessa forma a gente tem um tempo mais tranquilo de montagem, a gente pode estar mais centrado nesse corpo, né, no nosso próprio corpo em relação com o espaço. E depois pode ter um tempo de preparação física e mental para entrar em cena de uma forma apropriada. Porque também vimos isso, que a influência de esse tempo anterior ao espetáculo podia influenciar o resultado também do que estava vendo o espectador, né, na gente. Claro, porque muitas vezes a gente tem que montar e apresentar no mesmo dia, né? Então, o tempo de montagem do espetáculo Dois Mundos, ele é de 4 a 5 horas. E é uma montagem que a gente precisa montar 3 telas, né? Precisa buscar lugares no teatro ou num galpão e amarrar essas 3 telas, subir escada, descer escada, subir andame, descer andame. E, então, normalmente a gente tem montagem no mesmo dia e à noite a gente apresenta. Então, essa necessidade de viajar com uma pessoa, um técnico, que possa estar auxiliando nessa questão,
Porque no espetáculo Yara viajamos só nós dois. A gente monta, a gente desmonta. Então, eu acho que isso que a Soli comentou é super legal. Assim, a gente vê a necessidade nesse novo processo, nesse novo espetáculo, dessa necessidade do corpo e da concentração mesmo, né? Por Sim. essa questão de estar aparente, né? Uhum. A Y de Conceição estar también, comentou que pode falar, Soledade. no, y Pode de estar complementar. también en un encuentro, ¿no? Consigo mismo y con o material de cena para sentir-se confortável, tranquilo e poder estar passando essas emoções que a gente precisa estar vivenciando também ao mesmo tempo. Estar conectado realmente, ou seja, você precisa de uma presença muito mais, no aqui e agora, muito mais forte, né? Que, bueno, eu acho que isso né, o mais importante sempre no teatro, mas... Eu tenho teve uma vez que eu fui para Buenos Aires, agora 2 anos atrás, eu encontrei o Gabriel Von Fernandes, e aí ele falava justamente sobre essa projeção das costas, né, que também é importante, né, como sombrista aparente, a gente poder ter consciência das nossas costas, né, que não só a projeção de frente, as nossas costas também, a presença em cena, ela tem que estar presente, ela tem que estar projetando. Então, para mim, foi super importante essa conversa com ele e ele falando sobre isso, né? Sim. Tava falando aqui que a Conceição, né, ela falou que se puder disponibilizar lá no ABTB a cartilha. E a Conceição, conheci ela lá em Bombinhas, ela tem uma coleção de figuras de sombra, né? De couro, né? Bem interessante. Vamos. Depois eu vou falar com ela. Eu acho que vocês começaram já a falar e aqui me veio mais curiosidade sobre essa diferença entre um espetáculo e outro, nessas questões de técnicas e também de materiais, que nem vocês falaram que um espetáculo tem 3 telas, o Dois Mundos, né? Então, queria que vocês citassem mais essas diferenças de um espetáculo para o outro. Bom, o espetáculo Yara, por exemplo, a gente vê diferenças de iluminação. No espetáculo Yara a gente usa lanternas de LED, essas lanternas né, que todo mundo, que são essas lanternas táticas. Usamos essas lanternas, usamos os focos halógenos, né, que a gente constrói aqui artesanalmente, né, esses focos com a lâmpada halógena. Então a gente tem essas duas tecnologias no espetáculo Yara, falando em questão de luz, de iluminação. Já no espetáculo Dois Mundos a gente usa a lanterna de LED também e o retroprojetor. A gente utiliza 2 retroprojetores em cena. Então já é uma outra tecnologia que a gente teve que se adaptar bastante, estudar bastante para poder conseguir desenvolver o espetáculo. Então nessa questão de iluminação, de espaço, o espetáculo Yara, ele é feito para palco italiano, né? Ele tem uma tela, ele não precisa da estrutura do teatro para ser pendurada. A gente leva a estrutura, a própria cenografia, né? Que é uma oca, que a gente pendura essa tela. Então a gente pode chegar num galpão, numa sala, a gente não precisa de estrutura de teatro. Já no espetáculo Dois Mundos a gente tem um formato arena, né? Então o público ele fica em volta, sentado no chão, nas cadeiras, e são 3 telas de projeção. Isso sim, a gente tem que pendurar, encontrar lugares no teatro ou no galpão onde amarrar essas cordas Essa é uma das questões, né, uma das dificuldades dos espetáculos Dois Mundos, né? Pelas quais a montagem também é mais prolongada, porque a gente tem que chegar e avaliar quais são essas possibilidades de montagem, aonde vai estar ubicado o público, quais são essas, qual seria a forma de montagem que seja mais apropriada para que entre mais quantidade de público. Então, qual vai ser a inclinação da tela, onde poderia ser amarrada, porque elas têm também, não estão retas, sino que tem uma leve inclinação
para abarcar mais público, né? Então, todas essas coisas que tem que ser evaluadas a respeito em cada lugar, que leva um pouquinho mais de tempo para essa montagem, né? Outra diferença é a quantidade de públicos, né, de público que a gente tem nos dois espetáculos. O espetáculo Yara, ele suporta até 500 pessoas, já foi apresentado para quase 1.000 pessoas, mas o ideal são 500 pessoas. É isso que o Ronaldo Robles ontem falava sobre essa questão né, de curadoria de festivais. Eu acho que, né, é super importante assim, essa questão, essa dificuldade. Então, o espetáculo Yara, ele é para até 500 pessoas, e o Dois Mundos, ele depende do lugar, mas a gente acha que o ideal são 150 pessoas, por exemplo. Depende do lugar. Se é um lugar pequeno, vão ser menos pessoas. Uma das coisas que, por exemplo, aqui eu estou vendo uma pergunta, e que tem a ver com o que a gente está falando, que é, vocês imaginam dois mundos para a rua, né, que está fazendo Temis. E aí eu acho, desde a minha perspectiva, eu acho que é uma possibilidade. Mas Dois Mundos foi pensado para ser um espetáculo imersivo. Então, a proximidade do público, né, ou seja, ele estar dentro praticamente, estar bem próximo da gente, é uma das características que eu acho necessária também, que é uma das dificuldades também que a gente ainda tem de trabalhar com o público tão por perto, mas ao mesmo tempo é o que faz que ele sinta essa vivência, que já alguns curadores que viram Dois Mundos falaram dessa da imersão, não de ser um espetáculo de expectação, sino que ser um espetáculo imersivo. Então isso eu acho que talvez na rua fique pode ficar um pouco distante, porque a rua tem essa característica, né, a gente ficar um pouco mais distante, né? Então, teria que ver essas possibilidades dentro de um espaço de rua, quais seriam essas possibilidades. Mas só complementando, eu acho que em tempos de pandemia, eu acho que sim, seria possível. Acho que também falar, assim, a questão da trilha sonora, né? Como que ela é construída, pensada e como ela é operada. Tanto em um espetáculo quanto em outro. Uhum. Bom, aí também são dois momentos, dois processos diferentes. Assim, tanto o espetáculo Yara como o espetáculo Dois Mundos, a música foi composta pelo músico Matheus Ferrari, aqui de Brasília, né? E junto com o Marcelo Dalcol, que é o designer de som, né? É uma dupla que trabalha super, super bem, são parceiros da companhia. E eles criaram o Yara e criaram Dois Mundos, a trilha. A gente tem uma curiosidade aqui que aconteceu no espetáculo Yara, que a gente teve que estrear o espetáculo sem a trilha original. A gente teve um problema com o músico que ia fazer a trilha e a gente tinha que estrear em um mês, e o músico não deu certo. E a gente tinha que estrear de qualquer forma. Então, o que a gente fez? A gente pesquisou algumas trilhas. O Alexandre também tinha algumas trilhas de um espetáculo que ele não estava fazendo mais. Emprestou algumas. E eu construí essa trilha e a gente estreou o espetáculo com uma trilha não original, para cumprir essas 10 apresentações do projeto. Beleza, a gente fez 10 apresentações e saiu com a trilha não original, tudo certo. Vencemos essa, mas assim... No ano seguinte, que isso foi em novembro, no ano seguinte o Alexandre falou, a gente precisa ter uma trilha original. E a gente também estava de acordo. Então a gente chamou o Matheus Ferrari para compor essa trilha original do espetáculo. Só que a gente tinha esse problema. A gente já tinha estreado e feito 10 apresentações com uma trilha não original, já tinha feito todos os temas, os tempos, os ritmos, e a gente tinha que se readaptar a uma trilha original. Então foi um desafio assim, enorme. A gente conseguiu compor essa música junto, eu, o Matheus Assoli e o Marcelo, em 3 meses, e depois disso a gente conseguiu estrear com uma trilha original, mas foi um desafio tremendo, assim, bem impactante, assim, ter que dissociar, deixar de gostar de uma trilha para começar a gostar de outra. Acostumar a nova trilha, né? E Dois Mundos foi
foi diferente que já foi com o Matheus, já, né, já criou durante o processo, a gente já ia mandando para ele algumas referências de música, de cenas. E então, nesse processo, na verdade, o que a gente faz é isso também. A gente primeiro monta as cenas, né? Já quando elas estão prontas, aí é que se incorpora a música. Então, essa é a última fase do processo criativo, a música. Na verdade, a gente também vai buscando pesquisa, referências sonoras, para poder ir ensaiando com essas referências. E depois, quando a trilha vem, ela tem que ter já o ritmo que a cena precisa, né? Então, está em relação ao tempo da cena, a necessidade do sentimento, né? Do clima da cena. Sim. Mas a música é muito importante nesse caso porque praticamente a gente trabalha sem palavras, né? Ou seja, no segundo espetáculo não tem palavras, é só trilha. Então, a música é a que conta também, junto com a imagem, a história. Então, toda essa música tem que ter um sentido bem marcado, né? É isso que eu ia entrar nesse assunto mesmo. Se a gente percebe nessa potência que tem a música também é um elemento super importante no teatro de sombra, né? A trilha sonora que conduz a peça. E pelo que eu entendi, as duas peças não têm linguagem assim verbal, né? Não tem a trilha, né? Como condução. Se vocês pensam em trazer em algum momento essa palavra para a cena de sombra, né? Ou não é uma inquietação que vocês têm no momento e nem a curto prazo. Não, a gente, na verdade, bom, Nayara tem, né, palavra, tem na curta narração, né? E a gente está pensando assim, em espetáculos futuros, a gente sempre ainda temos muito que explorar acerca da não palavra, pelo menos no diálogo, na verdade. A gente está querendo, por exemplo, está pensando em incorporar narrações, mas não narrações em si do que está acontecendo, sino questões mais de poesia, questões que tenham a ver com o que a gente está contando, mas não diretamente que esteja contando mesmo, sino que sejam, como se diria, como cuestiones, que estén planteando cuestiones que se refieran a la escena en sí o a la historia en sí, pero no necesariamente tengan que ser un diálogo o estar contando algo al respecto de esa escena. Né? Nesse sentido, como é usado muitas vezes no teatro contemporâneo em si, né? Onde aparece a palavra, muitas vezes uma pessoa pode falar no microfone ou pode ser uma voz em off, né? Então, mais parecido nesse sentido, né? No espetáculo Dois Mundos, a gente trouxe um pouco isso, essa verbalização, né? O espetáculo ele tem uma trilha gravada, só que como a gente está aparente, né? O público está num formato arena, está em volta da gente, a gente trabalhou um pouco isso, né? Do público poder escutar nossa respiração, do público poder escutar um grito, do público poder... Então a gente começou a trabalhar um pouco com essa questão dos sons, do ambiente sonoro, não de palavra, né, de diálogo, mas de ambientação, uma respiração, um grito, nesse sentido. E foi super positivo o retorno do público quando a gente passava por perto do público e falava e rezava uma oração. Então isso acho que é uma inquietação da gente. O Alexandre também trouxe isso um pouco, mas foi feito dessa forma, de trabalhar com o público próximo, possibilitou esse contato de voz, de som. Não palavra, mas voz, som. Sim. E isso também tem a ver com a proximidade, né? Também que a gente estava falando antes do espetáculo, porque quando você está próximo, consiga escutar todas essas questões, todas essas gritos, ou essas respirações, ou esses, né, gestos que a gente está fazendo, que se você está muito longe com a trilha, você não consegue. Então, por isso, a necessidade também dessa imersão, né, do espetáculo.
Sim, eu ia falar que eu tive essa experiência de estar próximo, né? Porque vocês apresentaram em Poconé, foi no salão social, né? Então Uhum, as pessoas estavam, mesmo que vocês falaram que agora eu não sabia, né? É diferente para mim, vocês falaram que até 500 pessoas dá para assistir, né? O Iara, né? E eu assisti lá no salão social e a gente ficou bem próximos, então e tinha crianças sentadas, né? E aí eu acho que foi bem bacana, assim, porque tinha horas que elas falavam, né? E a gente escutava vocês, os sons que vinham de vocês também, né? uhum. E era bem bacana. Algumas, né, ficavam assim, querendo até falando, tá acontecendo isso. Algumas fechavam o olho em algum momento. Então eu achei bem bacana, assim, de ter essa sensação, assim. Uhum. Até Josemira entrou aqui, ó, falou saudades de vocês. Ô, José, um Oh, E eu acho abraço. que um abraço grande. eu vou, mesmo que eu vou ler algumas perguntas, mesmo que vocês já tenham falado, se vocês quiserem deixar mais claro aqui, eu não sei porque eu vou ler novamente, tá? Mesmo que vocês já tenham falado, se quiserem pontuar alguma coisa. Uhum. Primeiro, em que momento entra a escolha dos materiais para as silhuetas e tela? Antes, depois ou durante a criação da dramaturgia? Uhum. É, Depois. É porque, na verdade, a dramaturgia também, a escolha da tela, das silhuetas, do material, faz parte da dramaturgia. dramaturgia também. Então, tá durante todo o processo, né? Eu acredito que a construção desses materiais, ele acontece depois que o roteiro, o guion, está estruturado. A gente tem um esqueleto de roteiro de história e a partir daí a gente começa, a partir dos desenhos que se fizeram, se fez, a gente começa a construir. Mas a construção ela vem bem depois. E a escolha do material ela também vem devagar. Então, primeiro esse trabalho de mesa, de decisão de cena, de roteiro, de estética, de história, teoria, e depois a gente vai decidindo esses materiais. Os protótipos normalmente são construídos e ainda não tem os materiais definitivos. Aí depois, no processo mesmo, com a necessidade da cena, né, também vai sendo modificado esse material, ou esse material vai sendo aprofundado de repente, né? Por exemplo, não sei, no caso de Dois Mundos, que a gente estava trabalhando com transparência, no início a gente não entrou de lleno, né, na transparência. A gente estava com a transparência e opaco trabalhando. De fato, tem uma parte de transparência e partes opacas, mas quando a gente começou já com o retroprojetor, já quando a gente foi para o retroprojetor, porque o início também foi demorado, né, o ingresso ao retroprojetor, aí a gente sentiu mais essa necessidade do trabalho com a transparência, né? Uhum. E foi aprofundado mais esse trabalho das figuras translúcidas, dos cenários translúcidos. Isso foi todo um processo também que foi paralelo à montagem das cenas. Ou seja, ao ensaio, né? Porque a gente ia ensaiando, já íamos testando coisas e a gente voltava para o espaço de construção e ia mudando em relação às necessidades, íamos vendo o que dava certo, o que não dava certo. Perfeito. Aí a Temis ainda tem inquietações sobre o sombrista aparente. Aí se vocês Sim. puderem comentar um pouco mais, que lugar de atuação é esse, né? Como que é esse sombrista que também tá ali, a sua sombra também tá ali, né? Que também, de certa forma, também tá ali pra gente perceber algo ou ter alguma leitura, né? É muito. Até hoje a gente também tem esse questionamento da Temis, assim, essa pergunta para a gente, ela está aqui e eu acho que em todo o processo ela vai estar sempre presente, né? Não foi diferente nos dois processos de Yara e Dois Mundos. Dois Mundos a gente se questionou desde o princípio. Qual é o lugar desse sombrista aparente, né? Qual é por que a gente está ali, qual é o nosso papel ali, qual é a nossa ligação com aquela história, com aquelas silhuetas, com a luz, com a sombra. Então a gente tinha essa pergunta durante todo o processo.
a gente vai respondendo para poder resolver e avançar um pouco, assim. Mas sempre é uma pergunta, um questionamento, assim, eu realmente Por ter uma enquanto, resposta objetiva dessa pergunta, eu acho que ela não existe ainda, para mim. eu acho que ele vai mudando, né? Em cada montagem também esse lugar do sombrista aparente vai mudando, porque, por exemplo, em outro espetáculo, né? Ou não sei, em futuros espetáculos ou em espetáculo de outra companhia, o sombrista aparente também pode ser um personagem ao mesmo tempo, né? Nossos espetáculos ainda a gente não é personagem, ou seja, não é em outro momento, por momentos personagem e por momentos sombrista manipulador, não. A gente é solamente sombrista manipulador. Então, complementa, nossas figuras se complementam os personagens, mas não são personagens. Então, Essa questão da voz foi uma forma de encontrar isso, né? da voz e do complemento da Isso. sombra do nosso corporal para complementar, por exemplo, nós a gente complementa muito com nossa sombra corporal as figuras, né? Então, a nossa sombra vai complementando essas figuras onde a figura não consegue fazer determinada ação, né? Então, ela imprime uma dramaticidade muito maior, né? Se for solamente esse boneco fazendo um movimento, ele não teria a dramaticidade que tem o complemento dessa sombra corporal, que está complementando essa silhueta ou essa figura, né? No caso de quando um sombrista pode ser também personagem ao mesmo tempo, aí eu acho que isso vai enriquecendo também esse lugar de completar a silhueta, de dar. Então, o sombrista vai sendo cada vez mais personagem, vai se involucrando também com a obra desde outro lugar. Essa é uma das inquietações que a gente tem, que é cada vez mais explorar, onde a gente é personagem, a gente é sombrista, a gente é, ao mesmo tempo, tudo, né? Ao mesmo tempo, vai, digamos, enchendo de significado as cenas através da sombra corporal que se complementa com as silhuetas que se complementam com a manipulação, mas vai sendo mais tudo integrado, né? Sim. A Shirley Franca, desculpa se eu ler errado, tá, gente, o nome, mas eu tô, tô vendo por aqui, tá? Soli Thiago, veja o quanto as crianças vêm crescendo no universo de sombristas. Como será a participação deles em breve na cena? Eu já vi que eu já vi algumas coisas das crianças. Pois é, a gente tem dois filhos, Nina e Luca. E, bom, Shirley é uma grande amiga, né, que né, tem a sua história da Companhia Carroça de Mamulengos. E para mim é uma grande referência e grande escola, Carroça de Mamulengos. E eu acho que as crianças, elas com certeza estão vivenciando esse processo bem intensamente, bem de perto. Hoje eu estava vendo umas fotos do processo da Yara e a gente vê, por exemplo, o nosso filho Luca, ele pequeno, ele vivenciou todo esse processo junto com o Alexandre. Então, o Alexandre dizia que era o assistente de direção dele. É, então, todos os encontros com o Alexandre, a gente estava junto, estava com eles, né, vivendo isso, vivendo esse processo criativo, essa experimentação, esses estresses, esses momentos, né? Então, com eles sempre, eu acho que é um processo deles também. Eu acho que é deixar livre, deixar uma escolha. Eu acho que essa vivência para eles é muito importante. Eles estão vendo, estão vivendo, vivenciando isso. Eu acho que pode ser que eles venham a se incorporar ou estar junto, já ajudam, já criam, já desenham, já pegam lanterna, já brincam com sombras. Então, Constroem histórias, né? constrói histórias. Nessa quarentena a gente está fazendo um intensivão com essa meninada de histórias. Então, eu acho que para eles, sim, eu acho que em algum momento eu acredito que eles vão estar incorporados. Claro que quando a gente viaja, quando a gente está trabalhando, é mais difícil, porque a gente precisa de um tempo, a gente precisa esses espetáculos, eles requerem um pouco mais de dedicação ao espetáculo. Então, quando a gente está com eles, fica mais difícil de se dedicar aos dois filhos, né? O espetáculo e os filhos de verdade. Então é isso, mas eu acho que a vivência é o mais importante, é o que eu aprendi no Carroça.
A Conceição está perguntando aqui com relação ao texto, né? O texto como complemento e não como narrativa, diálogo, permite ao público uma vivência e interpretação mais pessoal? Vocês concordam com isso? Sim, 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 com certeza. Eu acho que é bem forte esse retorno que o público tem quando a gente fala, a gente emite sons perto do público com a silhueta, com a projeção. É isso que a Soli fala também, essa questão do sombrista aparente. Ele potencializa a figura, que ali é uma figura, um boneco, mas se você vê essa projeção junto com a presença do sombrista, com a respiração ofegante do sombrista, e é uma cena de perseguição, a gente vai ter muito mais dramaticidade nessa cena e muito mais potência. O texto em si, claro que, bueno, eu acho que talvez, não sei, eu entendi a pergunta de outra forma, né? Mas claro que o texto em si, normalmente, ele é usado para explicar, né? O texto muitas vezes serve para explicar o que a imagem não consegue contar. Por exemplo, no caso da Yara, a gente tinha que contar a parte da lenda, do mito da origem da Yara. Então, tinha questões que na lenda que a gente queria contar, né, porque achávamos que era importante também se fundar nesse mito original, tinha uma questão da relação de parentesco entre Yara, o pai e os irmãos. Então, essa relação de parentesco não podia estar contada através da imagem. Por isso que a palavra vem a complementar essa imagem quando não pode ser totalmente expressado através da imagem. Tem outras formas também de expressar, né, essa relação de parentesco, talvez em outro tipo de espetáculo, onde você tem uma história que começa e você já estabelece essa relação, não sei, mãe e filho, mas nesse caso, como era uma coisa muito particular, muito curta, através da imagem a gente não podia contar esse parentesco. Então aí a gente utiliza essa palavra para complementar. Agora, muitas vezes o teatro precisa explicar através da palavra, né? Muito mais do que talvez para nós, desde nosso particular ponto de vista, não é necessário. A gente busca muito mais conectar-se com o simbólico, ou seja, a gente tenta transmitir ao público desde um lugar que deixe em aberto a imaginação. Então, esse espaço muitas vezes tem que ver com a não palavra. A palavra o seu uso da palavra é uma coisa que está muito acostumado, né? A gente estamos muito acostumados a trabalhar desde a palavra, precisamos de uma explicação, né? As receitas, né? A gente precisa tudo seja bem organizado. E nesse mundo, né? A gente está acostumado assim. Então, a gente precisa também, às vezes, de deixar mais livre, né? A gente quer isso. Mas isso não significa que seja uma forma de explicar, porque a palavra em si, desde o teatro, foi utilizado historicamente para contar histórias e isso é o que normalmente se usa. A gente escolhe estar por fora da palavra. Claro que sempre isso tem muitos questionamentos, né? Porque um tem, né? Você tem questionamentos de um lado e do outro. Por que não menos palavra? Por que não mais palavra, né? Porque isso também tem que ver com as perspectivas de cada um, né, das pessoas que estão olhando o espetáculo. Sim. Viola está perguntando para comentar um pouco dos espetáculos e o público surdo. Vocês já tiveram alguma experiência e qual que foi a relação, né? Qual que foi essa recepção desse público? Eu só vou avisar que aqui tá 21 segundos, 20, tá tendo contagem regressiva. Eu posso chamar vocês novamente para a gente finalizar? Pode. Então, já vão pensando aí nessa questão que eu joguei para vocês. Na verdade, o Viola jogou aí. Eu já vou agora, já vou retornar. Pessoal, retornam aqui, tá? E a gente vai finalizar. Vamos lá, estamos voltando.
Vou chamá-los aqui. Aí, pronto. Então, comentar sobre essa questão. Bom, a questão do surdo, né? Tava... A gente teve algumas experiências com o público surdo e foram assim bem interessantes e bem fortes. A primeira experiência que a gente teve foi num festival lá em Campinas, no Feveras Festival, né? Então a gente nunca tinha tido alguma experiência com o público surdo. A gente, como o Yara tem uma parte que tem uma narração, então a gente precisaria de um intérprete de Libras. Então teria que entrar uma pessoa no palco, acender uma luz. Então a gente tinha um pouco de preocupação com isso, por ser um espetáculo de sombras, como seria o impacto dessa luz ligada, e, né, o foco, como é que seria isso. E foi assim, surpreendente, foi muito bom. A gente tratou de colocar a pessoa perto da cenografia, fazer com que o foco de luz tivesse a gente mediu a luz lá 40%, deu tudo certo, assim, a gente foi não afetava as projeções ou a cenografia. Então essa pessoa entrou, a intérprete de Libra entrou nessa parte, depois saiu e foi super legal. A partir disso, nos projetos que a gente escrevia, a gente contemplava intérpretes de Libras e a experiência sempre foi super, o retorno desse público foi impressionante. A gente teve um retorno em Florianópolis muito positivo. Tanto em Florianópolis, em Curitiba, a gente fez uma circulação da Petrobras e que possibilitou a gente contratar esse serviço, né? E foi assim a gente teve um retorno muito forte desse público e também do público cego. A gente também teve audiodescrição nos espetáculos, e aí isso foi também outra experiência sensacional. A gente fez a visita tátil depois do espetáculo, eles subiram, pegaram silhuetas, pegaram nas luzes, na tela, na cenografia, foi sensacional. Enquanto aos surdos, né, é uma coisa que eles falavam, é uma linguagem muito, para nós, eles sentiam, né, eles sentiam muito tocados pelas imagens, porque eles pensam também de um sentido muito mais imagético, então eles gostavam muito do espetáculo. E no caso de Dois Mundos, que a gente não teve tanta experiência, mas tivemos experiência de ver uma intérprete de Libras, que foi a um dos espetáculos, e ele falou, é acessível, o espetáculo é acessível, porque como não tem nenhuma fala, né? Então ela falou como que já só o espetáculo em si, ela sentiu muito essa proximidade, né, do público surdo. Ela como intérprete, né? Uhum. Vocês têm é que a gente estava falando ontem, né, com o Ronaldo da Quase Cinema, né, e com a Silvia. Eles falaram que tem lá no quintal da casa deles um espaço de ensaio, né? Vocês, assim, tem algum espaço de ensaio? Como que acontece esses ensaios? A gente não tem um espaço próprio, né? A gente tem uma parceria. Nos dois processos foram diferentes. A gente mora numa cidade que fica no entorno de Brasília, chamado Olhos d'Água, e a gente tem sorte de ter alguns lugares aqui que a gente pode ter essa parceria. Então, no projeto Yara, no processo da Yara, a gente utilizou o galpão da Associação de Moradores, né, que no sábado tem um forrozão, e durante a semana a gente estava ensaiando o Teatro de Sombras nesse galpão. O processo da Yara foi aí. Já o processo Dois Mundos, a gente fez uma parceria com o NACO, que é o Núcleo de Artes do Centro-Oeste, que é de um amigo nosso, do Eduardo Cabral, e ele construiu um espaço de residência para artes visuais aqui na cidade, né, onde tem um galpão grande e vários quartos para receber residências artísticas. E aí a gente fez o processo do espetáculo Dois Mundos nesse espaço, no NACO. Então a gente tem a sorte de ter esses lugares aqui que sempre estão em parcerias com a gente. E quanto é importante, né, a gente ter essas parcerias, né?
Muito. Nós do Grupo Penumbra, a gente também tem, né, com o Cine Teatro e com o Sesc Arsenal. Que assim, eu vejo que a sombra, ela necessita muito mesmo de um espaço onde a gente consiga ensaiar, fazer experiências, né? Bom, Uhum. quase um laboratório, na verdade, né? Totalmente, né? O espetáculo Dois Mundos, ele começou, o Espaço Naco, ele tem vários espaços, né? Tem um espaço que era agora é um cinema, é um espaço menor, depois tem, esse galpão tem vários outros micro espaços. Então a gente começou nessa sala de cinema, as experiências, então cada encontro que o Alexandre vinha, que ele vinha para cá, a gente ficava imerso aqui em Olhos d'Água, cada encontro que ele ia embora, a gente mudava de espaço, para um espaço maior. Então a gente começou nessa sala de cinema, depois foi para o galpão, para o espaço um pouco maior, e depois a gente foi para a sala maior do galpão. Então a gente ocupou 3 espaços durante todo o processo por necessidades Espacial, né? espaciais da cenografia, das sombras. As sombras começaram a ficar. A gente teve que estrear, porque senão acho que a gente ia ter que ir para um outro lugar um pouco maior, e não tem. Já terminamos em outro lugar. E acontece, assim, algum tipo de troca no relação às... deixa eu tentar ser mais curta aqui. Com relação a esses espaços que vocês usam, né? Acontece algum combinado de troca? Por exemplo, eu vou ensaiar, mas em troca vou apresentar, vou realizar algum bate-papo, enfim. Uhum. Sim, no caso do primeiro espaço que estava Da comentando, tchau, associação da de moradores. associação, a gente depois fez apresentações para a escola aqui municipal, na cidade, e depois no NACO a gente já, como o espaço privado demais, né, de uma pessoa que é amigo nosso, então a gente fez várias questões através de que a gente também digamos, tem um trabalho que a gente desenvolve dentro do Núcleo de Artes do Centro-Oeste. Então, essas trocas são múltiplas, na verdade. É um espaço já de ocupação nossa do espaço por parte deles e que a gente também vai trazendo outras pessoas a conhecer o espaço, a gente se torna referente do espaço também, quando vem outras pessoas a conhecer ele, estamos presentes na apresentação do espaço, né? Outras possibilidades quando tinham residências de, enfim, de artes visuais, teve uma residência do palhaço Avner aqui nesse espaço. A gente normalmente, por exemplo, oferecia uma noite de pizza. A gente mesmo fazia as pizzas para essa residência que estava acontecendo na cidade. Então era uma troca que a gente fazia com o espaço também. E ao mesmo tempo se Aqui tornava tem um uma pergunta, espaço de intercâmbio Fábio. artístico, né? Vocês estão, Oi, travou um pouco. vocês estão conseguindo me Travou. escutar? Agora sim, Travou? Voltou? voltou. Deixa eu ver aqui, ó. A Fábio está perguntando como foi a recepção do público para os espetáculos nos festivais internacionais, tendo dramaturgias brasileiras. Uhum. Bom, o ano passado a gente teve o ano passado a gente teve na Argentina, né? A gente já tinha estado na Argentina e a gente teve na Colômbia também, em Paraguai, no Chile e isso, né? Então, normalmente o espetáculo é muito bem recebido, ou seja, eles... Primeiro que uma linguagem que não está muito acostumado, né, o público a ver, então um estranhamento nesse sentido, de uma linguagem completamente diferente. Aconteceu muito isso no Paraguai, por exemplo, que eles nunca tinham visto teatro de sombras. Em Colômbia já tinham visto, mas mais ligado ao teatro de sombras tradicional, então também foi bem diferente o conhecimento desse tipo de teatro de sombras, mas as pessoas gostam muito, se sentem muito identificadas, né, com a temática, porque é uma temática, sobretudo no Paraguai, na Colômbia, né, mais que nada, que é mais indígena, e compartem esse mundo simbólico também. Então, eles se sentem muito atravessados, eles gostam muito da linguagem. A gente teve uma experiência no Chile que foi um pouco mais... que teve uma
um questionamento assim por parte do público, mas eu acho que não foi tão em relação à Latinoamérica em si, senão mais com o espaço que esse festival tinha colocado nesse dia o espetáculo, porque a gente no Chile apresentou em outros espaços que sim foi bem recebido, só que nesse espaço, como um espaço talvez um pouco, não sei como se chamar, elitista, né, por chamá-lo de uma forma, ou que tem um certo estranhamento com o mundo simbólico indígena, né, então aí chega um pouco assim um estranhamento por uma questão, eu acho que é uma questão política, né, de um atravessamento político, porque em si a gente em todos os espetáculos tem essas questões políticas muito presentes. É uma de nossas bom, eu acho que de todo, né, como todo artista, né, coloca esses questionamentos, essas formas de ver o mundo através do espetáculo, e então, em base a isso, esse espetáculo pode chegar a ser mais, isso tem que ver mais em si, talvez não com o país, senão com a cidade, com o espaço físico, né, Uhum. que em si pode ser chegar a questionar uma temática. A Temi está perguntando aqui, eu quero que vocês até me ajudem a entender essa pergunta aqui. O que escolher levar para experimentar em um espaço itinerante de experimentação? É, Eu acho que a Dé está falando daquelas questões, né? Bom, a que eu entendi, né? Que vocês falaram, né? Dessa questão. Começaram numa sala pequena, depois foram, né? Para é, outras salas, né? Tipo assim, como se fosse o que levar, o básico de levar para um espaço de experimentação, vamos assim dizer, né? no caso, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar nesse espaço que era uma sala de cinema, a gente já tinha já uma ideia do que levar assim a partir desse roteiro, né? Então, a gente já tinha uma fonte de luz definida, que era o retroprojetor, já tinha alguns refletores, já tinha algumas silhuetas já feitas. Então, a gente levou essas duas, né, tanto o retroprojetor como uma luz e algumas silhuetas e uma tela para esse espaço. A gente pendurou a tela e a gente começou a experimentar a partir, né, baseado nesse roteiro, nesse primeiro roteiro que a gente fez, por exemplo, no espetáculo Dois Mundos. Então foi por aí. Mas a partir disso, a partir de levar isso, a gente teve essa noção de que a gente estava repetindo a mesma coisa que a gente tinha feito no espetáculo Yara, né? Então a gente estava repetindo a mesma forma. Mas foi importante também se dar conta disso para poder mudar. Então a gente levou, e aí a partir que ia mudando o espaço, a gente ia mudando também, mas antes de mudar de espaço, a gente tinha uma decisão de roteiro, uma decisão por que o roteiro mudou, a gente também mudou de espaço, ou necessitava um espaço maior, né? Não foi porque a gente quis ir, não, foi porque o roteiro precisava, a história precisava desse espaço um pouco maior. A Conceição está perguntando aqui que tecido vocês usam nas telas. E eu ainda complemento aqui de como pensar se eu vou ter um tecido que seja fixo, como uma tela, um quadro, ou aquele tecido também, ou outro tipo de empanada que seja também, que se move também. Que se move? Não. Que tecido a gente usa e a escolha também, né? De ser. Se vai ser fixo, vai se mover. Molde. Um tecido que a gente usa normalmente é tactel, que pode se chamar de chilã, né? Tactel cetinado, mas assim, não é que seja esse tecido, porque ela fala que é tecido. Na verdade, podem ser meios de tecidos. Outro dia estava falando do curso acerca do tecido, né? Esse tecido tem determinadas características por as quais a gente usa esse tecido, porque a gente está buscando uma mobilidade, um caimento na tela, né? É por isso que a gente escolhe esse tecido, mas mais que nada, esse tecido tem que ver com uma também questão dramatúrgica, sempre, em si.
Por exemplo, no caso dos mundos, a gente teve que usar uma tela semi-transparente para poder, como tem uma terceira tela que cai no meio do espetáculo e estaria interferindo nas projeções que se vê nos costados para o público que está do lado do outro, a parte que interfere, a gente tinha que ter essa transparência para que a pessoa pudesse ver a projeção do outro lado também da tela, que está sendo projetada na outra tela. Então, essa parte semi-transparente foi formada a partir dessa necessidade também de continuar essa projeção do outro lado da tela. Mas essa questão também, se a gente estiver usando, por exemplo, um bastidor, a gente Uma poderia usar... moldura. Na moldura, a gente poderia usar uma tela completamente diferente, que esticara, né? Que poderia ser uma lycra, de repente, ou poderia ser um algodão. Nesse caso, como esse caimento que tem essa tela, ao mesmo tempo ela não enruga, não fica amassada, então isso também tem essa característica para a gente poder transportar e não ter que estar passando depois muitos metros, né? E bom, então eu acho que tem que ver com isso, com várias questões a escolha da tela. Mas essas telas em si tem que ver também com a questão do peso, né? Também para o transporte. Essas telas são muito leves, então isso Normalmente, também é importante, né? normalmente são telas bem baratas, né? Falando em nomes, a tela que a gente comprou aqui em Brasília do espetáculo Yara chama Tactel, tactel acetinado, né? Se você, né, quem quiser saber o nome. E do espetáculo Dois Mundos, o nome da tela é Chilan, que foi o Alexandre que comprou, né? É uma tela muito bacana que ele encontrou em São Paulo, em Porto Alegre, mas depois ficou muitos anos sem encontrar no mercado. Depois conseguiu de novo, a gente conseguiu comprar essa tela. E depois a tela transparente, eu não Mas, lembro o por nome. exemplo, também... Não, mas também não lembro o nome. Mas, por exemplo, na época que a gente estava também buscando uma tela para Para a oficina. oficina, a gente não encontrou. Mas aí a gente encontrou um crepe de seda que tinha as características similares às da Tactel. São um pouco mais fino, né? Então, a gente comprou esse. Então, a gente Vai vendo o que tem no mercado. vai mudando também em relação a essa questão da trama, né? Se tem que ser mais fechado, mais aberta, em relação ao que a gente está procurando também para a cena. Uhum. Então, os dois nomes, só para repetir aqui, os dois nomes que vocês falaram é acetinato, né? É tactel acetinado. Tactel. 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 E a outra é o quê? Qual que foi o Xilá. segundo? É o Chilan, mas assim, E Xilá, porque Xilá, na verdade, pode ser chamado Tactel mas ele vai mudar, também. assim, o nome em Cada lugar. Cuiabá vai ser diferente em Brasília do que Sim. em Porto Alegre ou no Maranhão. Uhum. Eu acho que, assim, também para a gente já ir caminhando para nossa finalização, né? Uhum. Falar também da questão do mediato, né? Do projeto mediato que vocês tiveram em temporada, né? Eu achei bem bacana, assim. Eu tive olhando, assim, né, as informações. Eu queria que vocês comentassem, assim. O Mediato é um projeto muito bacana, muito legal aqui de Brasília, de duas pessoas super profissionais, super competentes, que é a Arlene e a Luênia Guedes, né, que levam adiante o projeto Mediato. E o projeto Mediato ele é um projeto de mediação de espectadores, né? Elas fazem um trabalho com as monitoras, os monitores que vão antes do espetáculo na escola, né? Então elas realizam oficinas. No caso era Teatro de Sombra, o espetáculo diário, então realizavam oficinas relacionadas à linguagem do Teatro de Sombras, à temática das lendas indígenas, e aí depois disso as crianças vão ver o espetáculo, vão ao teatro assistir o espetáculo, e depois tem um trabalho pós, né, que é o trabalho já com a lenda da Yara e de novo com a lenda com a linguagem do Teatro de Sombras, já mais direcionada a criar histórias, enfim. E é super potente esse encontro que tem quando as crianças, o bate-papo que se abre depois
depois do espetáculo é interessantíssimo, porque as crianças já tiveram uma sensibilização com a linguagem do Teatro Sombras. Então elas já estão ali querendo perguntar, querendo saber, querendo já estão iniciadas um pouco nessa linguagem. Então é super potente esse projeto e para a gente é uma honra poder participar dele. Esse ano vai ter de novo e é muito legal. Vocês estiveram com a peça Yara, né? E foram quantas apresentações? 8. 8 apresentações. Uhum. Bacana. Eu acho que agora eu vou deixar para vocês falarem o que vocês acham importante, que a gente ainda não falou até agora, assim, e depois a gente fecha. Uhum. Bom, eu acho que é importante, mais que nada, e eu acho que esse projeto do Grupo Penumbra, eu acho que fortalece isso, esses encontros que a gente precisa ter, né? Então, por exemplo, o Festival Internacional de Teatro Sombras em Taubaté, né, que organiza a companhia Quase Cinema, é um lugar super, super potente de encontros, de a gente poder assistir espetáculos e conhecer colegas, pessoas, amigos, amigas que trabalham com essa linguagem. E a gente vivencia isso que o Ronaldo falou, a gente vivencia esses 10 dias lá em Taubaté e são 10 dias muito intensos de convivência, de encontro. O que a gente está fazendo aqui online, a gente faz lá durante 10 dias e é super. A gente volta para casa assim com a cabeça a mil. Assim também o Festival Dom Segundo, né, do Pablo Longo, de Mendonça, Argentina, que também a gente foi no ano passado, e é um Festival Teatro Sombras também super potente, super de encontro, de conversar sobre a linguagem. Então, eu acho que é importante esses espaços que a gente precisa conversar, a gente precisa se encontrar, precisa ver. A gente está acompanhando essas lives aqui de vocês, dos grupos, com toda a logística da nossa casa, que é a hora da janta. Então, a gente está cozinhando, vendo a live e participando. Mas, assim, para a gente é super importante estar participando desses encontros virtuais e tomara que sejam presenciais o mais breve possível. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é importante esses encontros. Hoje eu revi umas fotos do processo do Diário Dois Mundos e vi o encontro que a gente teve com a Alexandre, o encontro que a gente teve com a Fabiana Bigarella e como a gente está nessa reclusão, dá uma saudade de criar junto, de potencializar. Eu acho que o momento é esse. Realmente isso também, agradecer muito, porque é muito importante para nós ter esses espaços também virtuais, ademais de presenciais. A gente está com muita saudade, como quando a gente encontrou com vocês lá, né, também, que foi muito rico poder trocar nossas experiências, sempre é muito importante, muito gratificante, né? Então, muito, muito legal esse convite e queremos seguir escutando outras experiências e seguir enriquecendo esse caminho de sombristas, acompanhando vocês, acompanhando a gente e trocando sempre, que isso é o mais importante. Sim. Obrigada, então, mais uma vez. Obrigada a vocês e ao pessoal que está assistindo aqui. Falar aqui para o Thiago que o nome do festival é Dom Segundo. E que bom que vocês citaram, porque eu sabia o nome, mas não sabia quem estava à frente. Bom, porque assim, eu estou procurando nas lives sempre pegar coisas que sejam diferentes, né? Não só nessa questão da técnica, né, da estética dentro dessa linguagem, mas também o que eles estão produzindo, né? Se tem festival, né, para falar mais se é dramaturgo, tentar, né, explorar esse máximo para a gente poder compartilhar, né, trocar. Claro, o Festival Dom Segundo, que organiza é o Pablo Longo, né, da companhia Pájaro Negro, que né, esse ano está em parceria com a nova montagem com a companhia Lumbra. Eles vão estar né, montando, então acho que é um outro festival aqui na América Latina, os dois festivais da América Latina, Dom Segundo Sombra e o FIS, são super importantes para a gente. Então, pessoal, até amanhã, tá? Espero todo mundo aqui. Saludos para os argentinos. Aí, todo Tchau mundo, para os amigos, brasileiros. amigas. Gracias. Gracias.
E amanhã a gente vem com o Alejandro Bustos para falar um pouco com a gente. Então, muito obrigada. Se eu Aqui passei um estaremos. pouquinho do tempo de vocês, porque por isso que eu sempre pergunto, né, quando acaba o tempo de uma live, pergunto se pode chamar, né, porque eu entendo, né, as questões que a quarentena nos impõe, né, mas muito obrigada, gratidão, tá bom? Agradecido. Valeu, boa noite. Boa Obrigado. noite, beijo. Tchau, tchau. Um grande abraço. Abraço.